de hoje nós iremos falar sobre a tangente no círculo trigonométrico. Bom, o intuito é a gente saber calcular quanto que é a tangente desse arco aqui, esse arco que o tamanho dele é alfa, né? Bom, para isso nós vamos considerar esse triângulo. Por quê? Porque a tangente ela é calculada em triângulos retângulos, né? Então a gente vai considerar esse triângulo laranjado aqui. Bom, a gente sabe que para calcular a tangente de um ângulo, a fórmula é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto a alfa é essa medida aqui. Só que essa medida é a mesma medida que está aqui, né? Porque são segmentos paralelos. E essa medida aqui a gente já viu em aulas anteriores que essa medida é o seno de alfa. Então, no lugar do cateto oposto, eu vou substituir por seno de alfa. E agora eu preciso considerar o cateto adjacente, que é essa medida aqui, que a gente também já viu em aulas anteriores, que isso é o cosseno de alfa. Bom, a gente viu aqui, né, que a tangente é o seno sobre cosseno, mas isso já é um resultado que a gente já conhecia, né, anteriormente. Eu queria descobrir uma forma da tangente aqui, relacionando com o ciclo trigonométrico. Então, para isso, a gente vai considerar esse triângulo maior aqui. Esse triângulo que, no caso, eu colori de verde, né? Bom, da mesma forma, a gente for calcular o tamanho da tangente de alfa, eu vou utilizar a mesma fórmula, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que se eu estou considerando o triângulo verde, o cateto oposto é essa medida aqui, que eu vou chamar ela de M. Sobre o cateto adjacente é essa medida aqui, que na verdade é o raio no ciclo dessa circunferência no ciclo trigonométrico. E a gente sabe que esse raio, a medida dele é 1, né? Ou seja, a tangente de alfa é igual a m, né? Porque m dividido por 1 é igual a m. Bom, então a gente acabou de mostrar que a tangente no ciclo trigonométrico é só a gente pegar essa reta, que ela é paralela ao eixo y, né? Então ela vai ter essa medida que vem desse ponto até esse ponto aqui. Agora a gente vai ver como que funciona os sinais da tangente em todos os quadrantes. Bom, a gente viu que se a gente prolongasse essa reta, esse tamanho que eu tenho aqui é o tamanho da tangente. A gente sabe que essa reta em cima ela é positivo e embaixo é negativo. Então, se o arco estiver no primeiro quadrante, o sinal ele é positivo. Agora a gente vai considerar um arco que está aqui, ó, no segundo quadrante, é esse arco vermelho aqui. Bom, a gente vai prolongar essa reta e esse tamanho que ela atingir aqui na reta T é a nossa tangente, né? Bom, a tangente é positiva em cima e negativa embaixo, ou seja, se estiver no segundo quadrante, o sinal é negativo. Vou colocar aqui o positivo no primeiro quadrante, negativo no segundo quadrante. Agora, nós temos um arco que está aqui no terceiro quadrante. Para descobrir a tangente, eu vou prolongar essa reta até encostar na reta T. Esse tamanho aqui, que é o tamanho da tangente. Como ele está do lado de cima, ele é positivo. Então, todo ângulo que estiver no terceiro quadrante, o sinal da tangente é positivo. Por fim, o quarto quadrante, né, que eu tenho um ângulo aqui no quarto quadrante, para eu saber quanto que é o valor da tangente, eu vou prolongar essa reta até encostar na reta tangente. Esse tamanho aqui é a tangente desse ângulo e como ele está embaixo, o valor é negativo. Bom, então a gente vai ter o seguinte esquema, né? A tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante e é negativa no segundo e no quarto quadrante. O primeiro exemplo que a gente vai fazer sobre isso, a gente quer calcular quanto que é a tangente de 315 graus.
a primeira coisa que a gente precisa saber é se o sinal da tangente, nesse caso, ele é positivo ou negativo. Bom, 315 está entre 270 e 360, ou seja, está no quarto quadrante. Eu sei que a tangente é positiva no primeiro e no terceiro e é negativa no segundo e no quarto quadrante, ou seja, a tangente de 315 é negativa. Agora, para saber qual arco que eu vou pegar aqui, se é 30, 45 ou 60 graus, que é o arco que é simétrico no segundo quadrante, eu preciso saber qual o tamanho dessa medida aqui. Ou seja, eu vou fazer 360 menos 315, que eu vou obter 45 graus. Então, a tangente de 315 é igual a menos a tangente de 45 graus, que vai ficar menos a tangente de 45 graus é 1. Então, fica menos 1, essa é a tangente de 315 graus. Bom, aqui nós temos mais um exemplo, eu quero saber quanto que é a tangente de 210 graus. Primeira coisa que a gente precisa saber é em qual quadrante esse ângulo se encontra, para a gente saber se o sinal é positivo ou negativo. A gente vê que 210 está entre 180 e 270, então aproximadamente por aqui, no terceiro quadrante. A tangente é positiva no primeiro e no terceiro e negativa no segundo e no quarto quadrante. Ou seja, a tangente de 210 graus é positiva. Agora eu preciso encontrar o meu simétrico no primeiro quadrante, que é a medida desse arco aqui, que vai de 180 a 210. Então, eu só preciso fazer 210 menos 180, que eu vou obter 30 graus. Ou seja, a tangente de 210 é igual a tangente de 30 graus. Então, é só a gente consultar na nossa tabela, né? A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Aqui, neste exemplo, a gente quer saber quanto que é a tangente de 495 graus. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é se esse valor é positivo ou negativo. Mas a gente já encontra um problema. Qual é esse problema? 495 graus não está na primeira volta. Então, primeiramente, eu preciso encontrar a primeira determinação positiva. Como eu vou fazer isso? Vou pegar 495 e vou dividir por 360. Dividindo 495 por 360 dá 1. 1 vezes 360 dá 360. E 495 menos 360 dá 135. Ou seja, a tangente de 495 graus é igual à tangente de 135 graus. Bom, mas ainda é um valor que eu não tenho na tabela, né? Então, eu preciso encontrar um simétrico que esteja para eu poder consultar essa tabela. E ainda tem o problema do sinal, né? Eu preciso identificar em qual quadrante esse arco está para determinar se o sinal é positivo ou negativo. 135 graus está entre 90 e 180, ou seja, está no segundo quadrante. E a gente sabe que a tangente é positiva no primeiro e no terceiro, negativa no segundo e no quarto quadrante. Ou seja, a tangente que a gente está procurando é negativa. Bom, o ângulo que a gente está procurando tem esse tamanho aqui. Então, eu preciso fazer 180 menos 135 e eu vou obter 45 graus. Ou seja, a tangente de 135 é igual a menos a tangente de 45 graus. Aí é só a gente consultar a tabela, a gente encontra que a tangente de 45 graus é 1. Então, o valor que a gente obteve é menos 1. Ou seja, a tangente de 495 graus é igual a menos 1. Bom, agora nós iremos falar dos valores notáveis da tangente, né? Que valores são esses? São os valores da tangente de 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Bom, para isso a gente tem que pegar esse arco e prolongá-lo até encostar na reta tangente. Quando eu estou falando de 0 graus, eu vou prolongar o arco, né? Então, eu vou encostar na reta tangente bem em cima do zero. Ou seja, a tangente de 0 graus é 0.
E também a tangente de 360 graus também é zero, né? São ângulos simétricos, um só deu mais voltas no ciclo trigonométrico que o outro. Bom, agora, para encontrar a tangente de 90 graus, eu tenho que prolongar essa reta até encostar na reta tangente. Só que a gente vai encontrar com hipercílio. Se eu vou prolongando essa reta, a gente observa que essa reta aqui, ela é paralela à reta tangente. Então, eu posso prolongar essa reta aqui para sempre, que eu nunca vou encostar na reta tangente. Por que isso acontece? Porque a tangente de 90 graus, ela não existe. Esse aí é o símbolozinho para não existe. Ou também a gente pode colocar que ela não é determinada. Bom, agora nós vamos encontrar qual que é o valor da tangente de 180 graus. Então, a gente pega onde o arco termina e eu vou prolongar, passando pela origem do sistema, até chegar na reta tangente. E eu cheguei bem no zero, né? Ou seja, tangente de 180 graus também é zero. Agora, a gente vai tentar calcular quanto que é a tangente de 270 graus. Eu vou prolongando essa reta até encostar na reta tangente. E eu obtive o mesmo problema que eu encontrei na tangente de 90 graus. Essa reta aqui é paralela a essa reta, ou seja, elas nunca vão se encontrar. Então, a tangente de 270 graus também não existe. O valor dela não é determinado. Bom, aqui eu tenho uma tabela, né, dos valores que a gente encontrou, tá vendo? Tangente de 0 é 0, a tangente de 90 graus não é definida ou não existe, a tangente de 180 é 0, a tangente de 270 não é definida e a tangente de 360 também é 0. E aqui a gente tem aqueles valores notáveis no primeiro quadrante, né? 30, 45 e 60, que as tangentes deles são, respectivamente, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Bom, o último exemplo que a gente vai ver hoje é quanto que é a tangente de 630, né? A primeira coisa que eu percebo nesse ângulo de 630 é que ele não está na primeira volta. Então, eu vou encontrar qual que é a sua primeira determinação positiva, né? Qual que é o seu ângulo similar na primeira volta. Para isso, é só eu dividir isso por 360. Dividindo 630 por 360 vai dar 1. 1 vezes 360 dá 360. E 630 menos 360 dá 270. Bom, isso quer dizer que a tangente de 630 é igual à tangente de 270 graus. Então, é onde esse ponto, passando pela origem, a gente prolonga essa reta até encostar na reta tangente. E a gente observa que isso me gera retas paralelas e que nunca vai encontrar. É o caso que a tangente não existe. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode deixar um comentário e tchau, tchau.